Fala, família Rabone, a família mais chata com carro do Brasil. Vamos junto hoje com mais um vídeo no padrão Rabone, aquele padrão para quem é chato, nojento, insuportável com carro no melhor sentido de todos. E galera, hoje a gente vai falar das top 5 dicas na hora de comprar um carro. Você que tem uma dor de cabeça e não sabe o que avaliar na hora de comprar um carro, eu vou te dar 5 dicas relacionadas àquilo que eu tenho autoridade e propriedade para te falar. Eu não entendo de mecânica, então eu não vou falar nem de mecânica, pneu, eu vou falar da parte estética e dos cuidados com o carro, que é uma coisa que eu entendo. Então, enquanto roda a vinheta, se inscreve no canal, corta o dedo no like e ativa o sininho de notificação. E galera, quem quer acompanhar a gente mais de perto, mandar uma mensagem lá pra gente com mais dúvida, é muito mais fácil responder lá pro Instagram. Então, segue a gente lá no Instagram @Rabone, e acompanha a gente mais de perto pra gente estreitar os nossos laços aí, beleza? Então, enquanto roda a vinheta, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like e vamos junto. Pictures gone. This place was home before you left. Tamo aí de volta, galera. Se você já se inscreveu no canal, ativou o sininho de notificação e cortou o dedo no like, agora é papo reto. Vamos lá para as top 5 dicas na hora de comprar um carro. Primeira dica, repintura. E aí, compro ou não? Então, dica número 1, pode ir para rodar aí. Bom, galera, a primeira dica é na hora de avaliar uma repintura. Primeiro é importante ver se existe uma repintura no carro ou não. Como que se observa isso? Existe um padrão de pintura original e existe um padrão de uma repintura. Geralmente uma repintura, ela tem uma casca de laranja, que a gente chama, muito acentuada, como você está vendo nesse vídeo aqui agora. Os reflexos, o brilho das coisas está sempre um pouco mais distorcido, mais murcho, mais caído. Já numa pintura original, como você está vendo aqui nessa parte, a pintura ela tem mais brilho, mais reflexo, e você vê que é uma pintura que ela está mais dentro dos padrões. Então essa comparação é ideal. Essa parte de repintura a gente chama de casca de laranja. Existem várias outras formas para avaliar se um carro é repintado ou não, mas uma boa forma é isso. E ver se tem uma borracha que ficou tinta, um plástico que ficou um resto de tinta que o pintor deixou pintar. São pontos fáceis de avaliar. Mas, na hora de comprar um carro, eu até aceito retoques em para-choque, que é partes naturais de ter retocado. Mas eu sempre dou preferência para um carro com o máximo de originalidade possível. Se não for possível todo original, capô, por exemplo, eu não abro mão de ser original. As portas laterais eu também não abro mão em hipótese alguma. Uma tampa do porta-mala eu ainda deixo passar, para-choque eu ainda deixo passar, mas a estrutura do carro, como o capô e as portas, eu particularmente não abro mão, porque isso desvaloriza muito. Ainda que você faça uma repintura bem feita, ela nunca vai chegar no padrão original. E aí, lá na frente, na hora de você vender o carro, você pode ter problema. E se a pintura não for feita com materiais de boa qualidade, você vai ter outros problemas no carro, que inclusive está dentro dessa segunda dica que a gente vai rodar agora. Põe para rodar a segunda dica. Bom, pintura queimada, galera. Pintura queimada, ela geralmente o pessoal fala é só fazer um polimento que resolve. Até resolve se ela estiver começando a queimar. Mas a pintura queimada, ela é um sintoma de um carro que ele não foi bem cuidado. Provavelmente esse carro ele sofreu muita exposição ao tempo e não foi aplicado uma proteção certa, ele não foi bem cuidado. Então o ideal é primeiro avaliar com o cliente se ele teve algum processo, se a pintura ficou queimada com ele, com o antigo dono, até para você pegar um relatório também do tipo de exposição que o carro teve com quem você está comprando o carro. Mas existe também a possibilidade de ser um verniz de baixa qualidade na hora de uma repintura. Então repintou o carro com materiais de baixa qualidade e o carro então queimou com muita mais facilidade, porque um verniz de baixa qualidade ele tem menos resistência do que um verniz de alta qualidade, então ele queima no sol com mais facilidade. Então, um queimado sempre vai ter dois problemas. Ainda que seja um queimado em pintura original, é um carro que ele teve muita exposição e pouco cuidado, pouca proteção. E se ele tiver sido repintado, já temos dois problemas: o queimado e a parte de uma repintura. Por que que repintou? Bateu, capotou, deu PT? Então a repintura sempre tem esse problema. Então vamos lá, dica número 3.
E a dica número 3 a gente vai falar sobre arranhão. Existem arranhões superficiais e existem riscos profundos de um carro. Arranhões superficiais, como esse que você está vendo agora, a gente consegue corrigir no polimento, conhecido também como teia de aranha, swills, são riscos que a gente consegue resolver na correção da pintura, no tratamento, você não precisa repintar. E esses riscos, eles são responsáveis por fazer a queda do brilho do carro, eles são responsáveis por reter muito calor, o sol bate ali, esse risco retém o calor e o carro até queima no sol com muita facilidade. Para resolver isso, é sempre bom você procurar um cara que é profissional, que entende de polimento para poder fazer isso. E gente, é bom lembrar que polimento, cada carro deve ser criado um projeto exclusivo para tratar ele. A forma de polir um Honda é totalmente diferente da forma de polir um Jetta, por exemplo. Então, é importante alguém que saiba criar esse projeto de tratamento para o seu carro. Risco profundo, que são esses riscos que a gente está vendo aqui agora. Esse risco profundo, se você olhar, você vai passar a unha nele e a unha forma como se fosse um degrau, a unha agarra ali, é um risco que ele já chegou a arrancar a tinta. Então, nesse caso, somente uma repintura. Porém, existem riscos, igual esse que a gente viu agora, que não vale a pena você repintar, é um risco muito pequeno. Ele desvaloriza o carro? Desvaloriza, mas uma repintura desvaloriza muito mais. Então, compre ciente que, às vezes, vale mais a pena você deixar um risco do que repintar um carro inteiro por causa de um arranhão, ou então até só uma peça. O carro nunca vai ser a mesma coisa e sempre vai estar desvalorizado. E entra aquela questão do material de baixa qualidade, o carro queimar, perder as originalidades do carro e ele desvalorizar. Então, tem arranhão que vale mais a pena deixar o arranhão do que repintar o carro. A dica número 4, a gente vai falar sobre os alinhamentos das peças. É muito importante, por exemplo, igual você está vendo nesse vídeo, que esse espaçamento entre o paralama e o capu, é importante que esse espaçamento, essa gretinha, ela tenha o mesmo tamanho da gretinha lá do outro lado do outro paralama e capu. E isso não só para o capu e paralama. Todo carro deve ter todo o alinhamento. Não pode ter diferença da parte de cima da porta para a parte de baixo da porta. Não pode ter muito espaço lá em cima e pouco espaço embaixo. Deve existir um alinhamento desses espaços em todas as peças, na junção de todas as peças. É uma dica legal. Se o carro está desalinhado, alguma peça, pode ser por uma repintura, pode ser por vários fatores. Então é importante você buscar com o proprietário do carro atual o porquê daqueles alinhamentos. Se bateu, se desmontou, tem jeito de corrigir? Leva numa terneira, ele consegue alinhar isso em alguns casos. Mas mesmo assim é importante saber o porquê que está desalinhado, até para saber se o motivo pode até desmotivar a sua compra no carro. Então vamos lá, dica número 5, põe para rodar. A dica número 5 são os amassados do carro. Os mais comuns que existem são aqueles amassados de porta. Geralmente você vai no supermercado, quem mora em prédio, quem estaciona carro ali lado a lado, na hora do o carro vizinho abrir a porta, ele acaba amassando a porta do seu carro, vai dando aquele tanto de toquinho ali. Por esse motivo, é muito importante você, antes de comprar o carro, isso aqui é uma coisa que tem correção, dá para corrigir, mas leva o carro num martelinho de ouro e pede a ele para fazer uma avaliação do valor de que fica para poder arrumar essa porta. Se ficar muito caro, você vai até talvez desanimar da compra, mas dependendo o valor que o martelinho cobrar, tenta repassar isso para o proprietário do carro e colocar esse valor que foi cobrado para corrigir esses amassados na negociação do carro. Esses amassados são uma característica que desvaloriza o carro e que desanima muita gente de comprar o carro. Então talvez você não se importe com isso, mas um futuro comprador pode se importar e você pode acabar perdendo dinheiro com isso. Então essa foi as top 5 dicas de hoje. Se você curtiu, sapeca o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação e segue a gente lá no Instagram para acompanhar o nosso dia a dia e as dicas que a gente dá lá todo dia em tempo real. E vamos daquele jeito, rapaziada, vamos junto. Where have all the pictures gone?
This place was home before